Oferecimento CIEAN. Estamos de volta com o nosso programa Pontos de Equilíbrio, uma parceria entre o Jornal do Comércio e o Amazon Sat, com oferecimento do Memorial Petróleo Pinheiro. Entrevistando hoje a professora, jornalista, escritora Etelvina Garcia, que está falando sobre os 344 anos de Manaus, uma metrópole no norte, ontem, hoje e sempre. Professora, eu queria que agora a senhora mencionasse quem foram os grandes empreendedores da nossa cidade que merecem destaque na nossa história. Fica até difícil porque houve tanta gente que fez tanta coisa bacana, entende, nessa cidade, que a gente começa a falar os nomes e daqui a pouco a gente vai omitir alguns, né? Mas vamos tentar nos ordenar. A borracha, como nós sabemos, quebrou em 13, né? Quebrou em 13. Sim. A borracha, como sabemos também, foi o resultado de um conjunto de fatores, né? Como, por exemplo, a mão de obra, que cresceu com a vinda dos nordestinos, né? Depois daquela grande seca do Ceará. Né? A navegação a vapor, primeiro restrita à calha do Rio Amazonas e depois restrita na calha do Rio Amazonas aos navios de bandeira nacional e depois aberta à navegação internacional. Foi quando chegaram os grandes investidores da borracha. Né? O fator transporte, o fator capital e também uma coisa importantíssima, o crescimento do mercado da borracha, né? Na Europa e nos Estados Unidos principalmente. Então, com isso, as nossas receitas públicas foram lá em cima. E nós pegamos aquela cidade que já estava estruturada até 1892 e a partir dali ela cresceu, né? Ela voou. Foi quando surgiram os grandes monumentos históricos, etc. Não vamos falar neles, né? Por falta de tempo. Pois bem, só que com a quebra da borracha, os grandes investidores foram embora, o capital foi embora. E nós tivemos então o suporte de duas grandes alavancas, vamos dizer assim. Uma delas, a Universidade Livre de Manaus, que foi criada em 1909. Nós recebemos aqui professores, profissionais liberais com a sua formação acadêmica excelente e que traziam, inclusive, o seu dinheiro no bolso, né? E que passaram também, além de ser professores, além de criar uma universidade de primeiríssima linha para a época, né? Eles também passaram a morar em Manaus, a construir as suas residências e até a desenvolver alguns projetos industriais. Tem o caso, por exemplo, do Ferraz. Ferraz, um professor formado na Universidade de Coimbra, que veio para Manaus, era preparador de química do curso de farmácia da Universidade de Manaus e tinha a sua indústria. Ele registrou o seu produto. O que trazia esses acadêmicos, esses grandes nomes da academia para Manaus? O que os atraía? O desafio de construir alguma coisa realmente sólida que valesse a pena, entende? Numa cidade que estava nadando em dinheiro, mas que precisava realmente consolidar, fortalecer a sua estrutura social, principalmente, né? Então, por exemplo, esse Ferraz, ele fabricava o polvilho Ferraz aqui, vendia para a Europa, tá? Distribuía através de Portugal, distribuía para a Europa inteira. Né? Só ele não, vários outros. Por exemplo, o seu Carlos Studart, né? Que era dono da farmácia Studart, claro, né? Mandou o seu filho, Arthur, ele também era farmacêutico, mandou o seu filho, Arthur, fazer um curso de farmácia na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, que a Faculdade de Medicina tinha um curso de Medicina, Farmácia e Odontologia, e criou o leite de Colônia, né? Que até hoje está aí, não é mais da família Studart, mas continua no mercado nacional. Você vê que foram projetos que se consolidaram, né? Nós tivemos, por exemplo, o professor Freitas Pinto, que é o avô do Renan, é o avô da Leila Leone, era dentista, era professor, como sabemos, né? E criou o seu Guaraná, o Guaraná Freitas Pinto. O anúncio dele era engraçado, dizia engraçado, não era ótimo, né? Dizia assim, Guaraná Freitas Pinto, o melhor do mundo. Em tabletes, então, é uma delícia. Fez, inclusive, uma inovação tecnológica. Ele passou a fabricar também os tabletes de Guaraná, Guaraná em pastilha. Ele disputava, naquela linha de pequeno empreendedor, disputava com o seu Júlio Verne de Matos Pereira, que era também farmacêutico, era dono de uma farmácia e dono de uma fábrica de Guaraná. Ele dizia que o Guaraná Verne era o melhor do mundo também, os dois disputavam. O Júlio Verne de Matos Pereira é o pai da dona Isabel Vitória de Matos Pereira do Carmo Ribeiro, mãe do nosso prefeito Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Neto, né? E então, veja bem, as pessoas, os empreendedores de Manaus, mesmo com os seus pequenos recursos, eles deram sustentação à nossa economia, e não apenas eles. Você vê aí
JG Araújo, por exemplo, que implantou, inclusive, uma fábrica de borracha, de produtos de borracha, não apenas de beneficiamento, mas de uma indústria de transformação de borrachas, lá nos anos 20, ali na 24 de maio, esquina de Joaquim Sarmento, né? E recebeu, inclusive, prêmios internacionais, porque o produto por ele fabricado, em comparação com outros de São Paulo, por exemplo, demonstrou maior elasticidade, maior resistência, etc. Né? Vamos dar um salto? Vamos chegar, por exemplo, já nos anos 1940, já nos anos 1950, quando nós tivemos empreendedores recentes com os quais nós convivemos, seu Petrônio Pinheiro, por exemplo, seu Cosme Ferreira Filho, seu Isaac Sabá, seu Moisés Israel, esse símbolo fantástico que está aí, vai completar 90 anos, se Deus quiser, no dia 10 de fevereiro. O seu Mário Guerreiro, que está com seus 90 e poucos anos, começando novamente um grande empreendimento. Samuel Benchimol, um estudioso da Amazônia, né, criador, inclusive, do Grupo Bemol, um dos grupos mais pujantes que nós temos aqui. Benzecri. Eu digo, é muito ruim quando a gente começa a falar em nomes, porque a gente corre o risco de esquecer alguns que realmente são importantes. Né? Por exemplo, a refinaria de petróleo do seu Isaac Sabá gerou um impacto forte sobre a economia de todo o norte do Brasil. Em termos de valores, professora, que legado esses empreendedores deixaram na comunidade? Em termos de valores morais, de aprendizado? Antes de tudo mais, a crença no trabalho. Por exemplo, quando nós falamos da refinaria de petróleo de Manaus, falamos dos empreendimentos do seu Isaac Sabá, a firma do seu Isaac Sabá, a empresa dele, foi realmente uma verdadeira escola. Chegou um momento em que você tinha grandes executivos formados, todos eles, dentro do espírito da empresa. A mesma coisa que acontecia com os outros que eu citei aqui, seu Petrônio, seu Cosme, né? A associação comercial era um grande centro de estudos econômicos sociais. Né? Pois bem, então, o legado deles todos, a fé no trabalho sério. Os empresários locais, eles se reuniam para estudar os problemas econômicos e sociais de Manaus e propor aquilo que era melhor para a cidade, aquilo que era melhor para a sociedade. Claro que eles visavam seu lucro, mas não apenas o lucro. Né? Então foram esses homens, juntamente com o produto cultural da Universidade de Manaus, que permitiram que a nossa cidade resistisse à grande quebra do ciclo da economia da borracha, até a chegada da Zona Franca. E daí para diante, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que cuidar para fortalecer a estrutura da nossa sociedade. Através de investimentos sérios em educação, em ciência e tecnologia, nós temos que fortalecer a estrutura de ensino a partir da base. Nós temos que cuidar de formar pessoas criativas, pessoas inovadoras, conscientes do seu papel de cidadãos. Muito bem. E procurar buscar alternativas para a Zona Franca sem prejuízo do que nós já conquistamos com ela. Professora, muito obrigado. Foi um grande prazer tê-la recebido aqui hoje. Eu tenho certeza que todo mundo em casa gostou. Volte sempre. Eu gostei muito de estar aqui. Seja sempre a nossa convidada. Com muito prazer. E até a próxima oportunidade. Espero que você em casa tenha gostado mesmo. Participe do nosso programa por intermédio do Facebook, programa Ponto de Equilíbrio. Traga as suas críticas, as suas sugestões de pauta. Até a próxima semana. Apoio Jornal do Comércio.